estudos no livro de Números. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia. Se você não está familiarizado com a Bíblia, não tem dificuldade, pega do comecinho, você vai ver passando Gênesis, depois Êxodo, aí um livro que se chama Levítico, e você chega nesse em questão, Números. Crianças, se tiverem os adultos por perto aí, já sabem, dê aquela ajudinha. Hoje nós vamos lidar com bastante coisa. Vamos começar no capítulo 1 ainda, a partir do verso 47, e nós vamos até o final do 2. Crianças, semana passada eu dei uma tarefa para vocês durante a leitura, lembra? Vocês se saíram muito bem, gostei. Hoje tem uma outra tarefa. Hoje o texto vai falar sobre como Deus organizou as tribos de Israel. Eu quero que você fique atento, porque quatro vezes Deus vai falar sobre um dos pontos cardeais. O pessoal do norte, o pessoal do sul. Só que ele não vai falar leste e oeste, ele vai falar ocidente e oriente. Você anota aí quais foram os versículos, a gente vai voltar a isso, tá bom? Isso vai ser muito importante. Entenderam? Fica atento aí quando falar no lado do norte. Esse grupo que vocês marcam aí, faz uma bolinha, escreve alguma coisa para não perder. E todos eu peço atenção para a leitura da palavra do Senhor, Números capítulo 1, 47 em diante. Assim diz o Senhor. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e se acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar, morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. E assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias das casas de seus pais. Ao redor de frente, para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. O seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. Junto a ele se acampará a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zuri-Sadai, será príncipe dos filhos de Simeão. O seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade, e o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim, e o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. Junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. O seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. Seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte,
segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. O seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados, os filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, e se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada um segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, ao considerarmos o arranjo do arraial e como o Senhor lidou com tudo isso, pedimos que o Senhor abençoe e nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Como é que as pessoas se organizam em termos de um espaço físico? Pense, por exemplo, num estádio de futebol. Falamos muito de futebol semana passada. Tem uma setorização das torcidas, não tem? Não é somente a separação pelo preço do ingresso. O ingresso ali perto do campo é mais caro, atrás do gol lá em cima é mais barato e assim por diante. Mas você também tem que organizar as diferentes torcidas. A torcida organizada, aquela torcida que briga com a outra, não pode ficar junto, tem os adversários e assim por diante. Como que se organiza uma igreja no seu espaço físico? Aqui nós temos as nossas organizações, não temos? Eu sei, por exemplo, que a família inglês sempre está aqui, ó. Sempre desse lado aqui. Se eu bater o olho e não vê-los, cadê eles? Vão mandar uma mensagem? Cadê eles? Por exemplo, eu sei que os fineses... estão atrás da pilastra? A gente estranha quando não estão aqui. Acho muito estranho, inclusive, quando alguns de vocês mudam de lugar subitamente. Quando jovens solteiros, meio que do nada, costumam mudar o lugar em que costumam se assentar. Eu já começo a imaginar coisas. Por que a gente organiza assim? Porque somos organizadores, é parte de sermos imagem de Deus. Por exemplo, crianças, o quarto de vocês tem uma organização, não tem? Tem. Vocês adultos que têm aí um escritório, o escritório de vocês também tem uma organização, também não tem? Tem. Talvez só você entenda o sistema classificatório, mas tem. A sua biblioteca, por exemplo. Vários de vocês têm uma biblioteca pequena que seja em casa. Como que ela está organizada? De acordo com algum critério? Ah, pastor, paleta de cores. Os livros de capa preta, os rosinha e assim por diante. É um sistema. Só que você tem que lembrar, quando você quer procurar um livro, qual era a cor dele. Por tamanho do livro, geralmente é um pouco diferente. É gostoso pensar numa biblioteca, né? Porque ela é uma coleção de histórias, ideias e mistérios. As más línguas dizem que a minha biblioteca é caótica. É calúnia. Intriga da oposição. A minha biblioteca, ela é organizada com bases científicas pesadas e adornada pelo meu gosto. Mas sim, tem uma organização, tem uma seção de comentários, tem ali teologia bíblica, tem referência. Eu, por exemplo, nunca levo mais do que 30 minutos para achar um livro que eu estou querendo. Nunca passou disso. Se bem que há um agravante, porque tem a biblioteca de casa também, além da igreja. Então, se eu não acho um livro, pode ser que esteja na de casa, pode ser que eu tenha emprestado, ou pode ser que só esteja lá e eu não esteja achando. Então, acontece. Por alguns anos, talvez você não saiba disso, eu trabalhei numa biblioteca, 4 anos. Fui auxiliar de bibliotecário. Foi no tempo do meu curso de formação pastoral, no Seminário Presbiteriano de Greenville, na Carolina do Sul, Estados Unidos. A minha função, basicamente, era reorganizar os livros que haviam sido tomados e emprestados pelos alunos. E os alunos pegavam os livros. Miseráveis. Aluno de seminário pega muito livro. Os obrigatórios, são muitos. Os que eles pegam por mera curiosidade. Vou dar uma olhada nisso aqui. Tem nada a ver com as minhas disciplinas, mas vou dar uma olhada para o Emílio arrumar depois. Acontecia muito. Todos os dias eu chegava lá no seminário e tinha um carrinho lotado de livros para eu levar às prateleiras. Claro, uma vantagem para mim foi conhecer muito bem a biblioteca do seminário. Sabia já facilmente onde estava a teologia histórica, a teologia sistemática, comentários bíblicos, a seção de filosofia, a seleção disso ou daquilo. Tinha dia que eu ficava até meio com ciúme da biblioteca. Queria restringir a aproximação do povo, botar aí uns querubins assim, para bloquear o acesso.
O ponto é, uma biblioteca, se ela não tiver organização, ela não serve para muita coisa, serve? Imagina, por exemplo, você chega numa biblioteca de 20 mil volumes, procurando A Viuvinha, de José de Alencar. E o atendente do balcão diz para você assim, pode estar em qualquer lugar. Imagina, 20 mil volumes, e você procurando, pode estar em qualquer lugar, sem achar toda sorte de coisa antes de achar A Viuvinha. Provavelmente deixaria A Viuvinha lá perdida, alguém deixou entre um manual de microbiologia, uma biografia semi-autorizada do Erasmo Carlos, os contos góticos reunidos de Enaldinho, ou o livro de cálculo 2 de Moonen, e tudo isso misturado, imagina o caos. Isso numa biblioteca pequena. A biblioteca da Universidade de Brasília tem mais de 1 milhão de itens no acervo. Imagina tentar encontrar o volume 2 de Os Cogumelos Também Amam, de Raffaele Amatotti, naquele mundo todo, se não houver organização. Por isso que existe um sistema mundial, ou, na verdade, mais de um sistema de organização dos livros. Tem o sistema Dewey, que é muito usado em alguns lugares, lá no meu seminário era esse, mas não é o único. Tem o da Biblioteca do Congresso Americano, tem o sistema universal, decimal universal, que eu acho que é o mais utilizado, não é? Nas bibliotecas brasileiras. São aqueles números que você vê na lombada do livro. Você olha um monte de livros e diz, o que é isso? É uma organização. A ideia é a seguinte, os que começam com 0 são generalidades, ciências da informação, informática, documentação. Os que começam com 1 são filosofia e psicologia, com 2, religião e teologia, com 3, ciências sociais, com 5, matemáticas e ciências naturais, e assim por diante. 8, linguagem, 9, geografia. Mas aí você vai arranjando. O primeiro número é a grande área, o segundo número é uma sub-área, o terceiro número, sub-sub-área, e assim vai. Hein? Por exemplo, se você quer procurar um livro de anatomia, ciências aplicadas, 6. Dentro de ciências aplicadas, a medicina são os 6, 1. Dentro de medicina, a anatomia é 6, 1, 1. E assim vai. Um dia vocês vão entender quando vocês chegarem lá, crianças. Você vai pegando o jeito, você vai começando a achar as coisas logo, logo. Ou seja, há razões racionais para as coisas estarem organizadas como estão, há agrupamentos por áreas similares, há subgêneros, há material de referência. Alguém pensou naquilo. Ainda que aos seus olhos pareça só um monte de livros bagunçado, sei lá como. Produto da mente humana, criada por Deus, sua imagem e semelhança, para pôr ordem na realidade. Hoje a gente vai ver algo assim. Talvez, ao me ouvir ler o capítulo 2, você ficou assim, gente, é um monte de nome estranho, e de tribo, e de estandarte, de banda, e de não sei o quê, e grupo. E você está se sentindo numa biblioteca e não sabe para onde olhar. Onde que eu encontro? O que é isso? Que bagunça é essa? E hoje eu vou te mostrar que não tem bagunça nenhuma. Tem organização. Deus não é um bibliotecário, mas Ele é um organizador, ditando onde cada grupo de pessoa dentre as tribos de Israel deveria se posicionar no acampamento e na ordem de marcha, rumo à terra prometida. Ele organiza quem andaria com quem, e inclusive diz qual que é o lugar dele no meio disso tudo, e quem pode ou não chegar perto dele. E hoje, ao pensarmos sobre isso, vamos pensar sobre nós, igreja, e como nós nos organizamos. Hoje, nós, povo de Deus, o Israel espiritual, a igreja. E veremos que a mesma sabedoria, justiça e graça do Senhor que estavam operando aqui, seguem operando hoje, de formas diferentes e ainda mais belas. Sério? Sério. Hoje vamos aprender que o Senhor lidera o seu povo andando próximo de nós, em sabedoria, justiça e graça. Esse é o resumo. O Senhor lidera o seu povo numa proximidade controlada, junto com a gente, em sabedoria, justiça e graça. Vamos ver isso em 3 partes. Primeira verdade a considerar hoje é que cabe ao Senhor, é o Senhor quem dita como nós podemos nos aproximar dEle. Ele vem andar com a gente, mas Ele diz como funciona. Olha de novo o final do capítulo 1. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porque o Senhor falara a Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe-tu os levitas de quê? De cuidar do tabernáculo do testemunho, dos seus utensílios, o que pertence. Levarão os tabernáculos, os seus utensílios, vão se acampar ao redor dele. Verso 51, quando o tabernáculo partir, eles o desarmarão, quando assentar no arraial, eles o montarão, e assim por diante. Até aqui a palavra de Deus. No último longo sermão, começamos a estudar o livro de Números.
vimos um grande censo, ordenado pelo Senhor Deus. O que Deus mandou? Que Moisés e Arão, junto com a ajuda de um líder de cada uma das 12 tribos, fizesse um grande recenseamento, um grande censo, listando o número preciso de quantos homens acima de que idade, crianças? 18 anos? 20 anos havia em cada tribo. Por que Deus fez isso? Porque Ele queria saber quantos tinham prontos para batalha, para guerra. Alguém lembra o total, mais ou menos? Mais de 600 mil. Então, um motivo óbvio de Deus mandar o censo foi esse. Mas também teve um motivo não tão óbvio. Faria bem a todos notarem que Deus fielmente tinha provido o que prometera a Abraão sobre uma descendência gigantesca. Serviria também para ajudar na organização do grupo, que é o assunto deste sermão. Só que no último sermão eu mostrei para vocês que tinha ficado faltando uma tribo, não tinha? A tribo de Levi. E falei, prometi explicar hoje, estamos explicando. A tribo de Levi, conforme Deus explica, seria separada para uma função especial. Os homens de Levi não entrariam na conta dos soldados, não seriam chamados para a guerra. Eles tinham a função de trabalhar com os ofícios, com serviços religiosos, as coisas ligadas ao culto. O que é isso aqui que ele fala no verso 50, o tal de tabernáculo do sacrifício, tabernáculo do testemunho? Do que ele está falando? Vamos lembrar de Deus conosco, Emanuel. Deus sempre esteve perto de nós, seu povo. Como, porém, a Bíblia bem mostra, Deus é santo, Deus é fogo consumidor. E como a Bíblia também bem mostra, nós somos pecadores e não podemos comparecer diante da face santa de Deus. Hoje, até no nosso catecismo, falamos sobre isso, sobre como cada pecado merece a ira eterna nessa vida e na vindoura. Talvez você se lembre de uma cena emblemática do livro de Êxodo, em que Moisés se vê diante de uma maravilha, uma sarça ardente que queima, mas não se consome, uma manifestação divina. Ele quer chegar perto, o que Deus manda fazer? Você só pode se aproximar nos meus termos, tire a sandália e venha, cuidado. Você está em lugar santo. Quando nos aproximamos de Deus, é sempre Deus que dita os termos da aproximação. Ainda no Êxodo, algo impressionante aconteceu na montanha famosíssima, o Monte Sinai. Deus foi falar com o seu povo, que havia tirado da terra do Egito, mas ele não falou com todo mundo, ele escolheu um mediador do pacto, na época um homem chamado Moisés, o próprio Moisés. O povo chegou na montanha? Não. O povo ficou para lá da montanha, só assistindo o espetáculo. A montanha pegava fogo, a montanha tremia, era relâmpago, era confusão muita, apavorante. O povo ficou estremecido de medo. E Moisés foi lá na montanha, só ele. Por que ele? Porque Deus falou que ele podia. E ele seria o intermediário entre ele, o Senhor, e o povo. Ah, mas se alguém resolvesse ir lá na montanha e tal, seria morto. Simples assim. Lá na montanha, naquele dia, Deus mostrou para Moisés o que queria que eles construíssem. Um ambiente chamado tabernáculo, que é uma espécie de uma tenda bem elaborada, que seria o local representativo da presença de Deus com o seu povo. No livro de Êxodo tem uma longa seção descrevendo detalhadamente como seria o tabernáculo, os materiais, o tipo de madeira, o tipo de lona, as medidas de tantos pés, tantos côvados, isso, aquilo, os objetos, como o altar de incenso, a mesa de pães, o candelabro de 7 braços, tudo bem detalhado, tudo bem organizado, feito de acordo com o padrão divino. E desmontável. Lembre-se, o povo está na jornada. Eles saíram do Egito rumo à Terra Prometida. Uma vez na Terra Prometida, vão construir o templo fixo, mas ainda não. Agora é hora de algo desmontável, algo desdobrável, por assim dizer. Quando eles estivessem parados, eles montavam a tenda, os levitas, armavam tudo aquilo, aquelas vigas, aquilo tudo. Chegou a hora de marchar, os levitas desmontam tudo, arruma, prepara, embala e vamos em frente. Toca a estrada. O que isso significava e ensinava? Que Deus estaria presente com o seu povo, mas que a sua santidade é sempre perigosa. Não havia livre acesso à presença de Deus. A presença de Deus conosco sempre foi regulada, mediada. Por meio de quê? De rituais de derramamento de sangue, para fazer a purificação do nosso pecado, realizados através de sacerdotes, com detalhamento muito específico. Se você pegar o livro de Levítico, que é o que vem antes desse, você vai ver muito sobre isso, cada sacrifício, os detalhes, como funciona. E essa tribo, Levi, recebeu essa função de cuidar disso tudo. Eles não iriam para a guerra,
porque eles cuidariam dos serviços religiosos, não só executá-los, mas desmontar e montar e carregar as partes do tabernáculo. Hoje se deu bem, hein, Levi? Não vai para a guerra, né? Eu acho que essa função é mais perigosa. Essa função é bem perigosa. O que isso nos ensina? Que a santidade de Deus é coisa séria e que só podemos nos aproximar dele nos termos que ele dita. Deus tem interesse em estar conosco, mas isso é arriscado para a gente, porque ele é santo e nós não somos. Crianças, imagina aqui uma figura meio absurda, tá? Imagina, mas sei lá, né? Coisas estranhas acontecem. Imagina que um elefante africano bem grandão, desses de muitas toneladas, resolve ser seu amigo. Aparece um dia na frente da sua casa, ali embaixo do seu prédio, chama você assim, daqueles barulhos que eles fazem assim. Você fala, mãe, posso ir brincar com o meu elefante? Chegou. Sua mãe, claro, tranquila aqui, ela fala, vai, filho, vai lá, vai brincar. Mas andar com seu elefante africano pela cidade seria um pouco arriscado, não seria? Mesmo que ele seja seu amigo, uma virada descuidada, uma sentada distraída e ploft. Quem que vai virar panqueca? Você. Ou então imagina que você está na praia qualquer dia desses, você vai ao mar aí no final do ano, você está lá brincando na água e tal, sua mãe bem tranquila também que você está na água, e você está lá na água, e aparece uma baleia orca, querendo ser sua amiga, e vai brincar contigo e te puxa para brincar com ela no fundo. Você acha que é seguro brincar com a orca, mesmo que ela queira ser sua amiga? Facilmente essas criaturas poderiam nos devastar com seu poder. O que é então a proximidade não de uma mera criatura de muitas toneladas, mas a proximidade do Deus Santo, Deus Criador Todo-Poderoso, no meio do nosso arraial. Foi o que Isaías sentiu quando ele viu o trono do Senhor. Terror absoluto. É o que Israel sentiu diante da montanha do Senhor. Terror absoluto. E o Senhor está andando no meio da gente. Ainda bem que tem esses levitas para ficar entre nós, para proteger, para servir de amortecedor. Deixa os levitas entre a gente e o tabernáculo. Se algo acontecer, é com eles. O povo do Senhor é organizado assim. O povo do Senhor, como qualquer estudioso vai te lembrar, precisa lembrar disso, que nós estamos organizados ao redor dele. Nossa marcha na vida é ao redor do Senhor, ou seja, é sempre Deus no centro. Se você notou na organização aqui, o tabernáculo ficaria bem no meinho dos 4 grupos do povo do Senhor. No meinho, o Senhor Deus simbolizado no seu tabernáculo, circulado, rodeado dos levitas. Por quê? Porque Deus está no nosso meio e é isso que importa. Em outro sermão, a gente vai falar mais sobre o detalhamento de quem são os levitas e os subgrupos dentre eles, é assunto para outro dia. Mas já estamos aprendendo muita coisa aqui. As nossas vidas, enquanto povo do Senhor, devem ser organizadas ao redor dele. A centralidade do tabernáculo no acampamento seria vital e determinante para tudo. Não tinha como você ir fazer alguma coisa no arraial sem bater o olho e ver o tabernáculo. A presença do Senhor ali simbolizada o tempo todo. Com a gente não é diferente, nós somos o povo do Senhor e precisamos dele conosco. O povo de Deus tem que ser centrado nele. É possível que uma igreja tenha muita coisa interessante, um prédio de culto bonito, obras sociais interessantes, boa música, bons eventos sociais. É possível ter tudo isso e não ser uma vida centrada em Deus. É possível. A gente tem que estar atento a isso. Aliás, o domingo, o dia do Senhor, é uma das ferramentas que Deus nos deu para isso. Para você centrar a sua vida ao redor de adoração. Uma vez por semana, você para o seu afazer normal, você deixa de lado as outras coisas, seu trabalho, seu estudo, tantas coisas que ocupam o coração e fala, sabe de uma coisa? Hoje à noite eu vou lá na igreja, eu vou deixar de lado todas essas coisas que estão me incomodando, as coisas do arraial. Você acha que no arraial não tinha problemas? Claro que tinha. Tinha trabalho, tinha encrenca, tinha intriga, tinha briga, tinha fofoca, tinha todo tipo de coisa acontecendo no arraial. Mas vamos lá, porque Deus é o centro da nossa vida, e é importante para o coração ser lembrado disso. Levantar e falar o que cremos, repetir as palavras, cantar a plenos pulmões, ouvir a palavra do Senhor, ser lembrados que a vida é acerca dele. O autor Ian Duguid bem diz, a adoração é uma reorientação de nossas almas em direção ao centro do acampamento.
um lembrete de que Deus está no centro de tudo que fazemos e somos. É por isso que a gente tem que adorar sempre. Seu coração precisa ser redirecionado para o centro. É fácil a vida ir acontecendo e os afazeres e os perrengues, como se diz, vão tomando o coração. Mas uma vez por semana você para e você lembra o que realmente é mais importante. Poxa, legal isso. Bacana essa ideia de ter levitas hoje. E quem são os levitas hoje, hein? Bem que Deus podia ter assim, uma turma que se sobrar fogo é neles, né? Seria bacana ter assim, essa galera de... Que bom que você perguntou, pois eu vou falar quem são os levitas hoje. Todos vocês. Hein? Calma, deixa eu explicar. De certa forma. Esse sistema dos levitas, ele era um arranjo temporário. Nunca foi projetado para durar para sempre. Ele funcionava até a vinda de Jesus Cristo. Como o livro de Hebreus explica bem, o pastor Alain até pregou sobre isso semana passada. Quando Jesus veio e fez o sacrifício final, todos esses outros muitos sacrifícios que os levitas faziam se tornaram desnecessários. O resultado final disso, um dos resultados, é que não precisa mais ter intermediários entre nós e Deus, porque o próprio Deus se tornou homem para ser esse grande intermediário. Deus entrou numa tenda de carne, por assim dizer, quando Deus, o Filho, se tornou homem, e se tornou ele o grande intermediário. Então você não precisa mais de levitas, porque Jesus já veio. E ele foi tudo isso. Ah, mas e se eu fizer uma bobagem? Ele já absorveu o fogo. A ira de Deus já foi absorvida nele, na cruz do Calvário. Os pastores não são intermediários entre você e Deus, tá? Não é isso que a gente faz, não. Se você achava isso, não é isso. A nossa descrição de função é outra. Não é ser o intermediário entre vocês. Jesus é o intermediário entre você e Deus. Só Jesus. E nesse sentido, todos nós hoje somos sacerdotes, porque podemos, pelo sangue de Jesus, cada um de vocês, diretamente chegar diante do trono de Deus e orar e adorar e falar com o Senhor. Não precisa de nenhum tipo de intermediário. Nenhum. É Cristo, somente. Pô, sensacional isso. Então, Deus botou esses levitas para fazer essa função, ótimo. Esses levitas deviam ser gente especial, certo? Será? O que vocês acham, crianças? Por que os levitas foram escolhidos das tribos diversas? Porque essa tribo? Será porque eles eram mais santos? Sim, é o grupo de Moisés e Arão, mas será que eles eram melhores? Se você se lembra da história de Levi, você se lembra que ele mesmo não era tão bom assim, não é? Teve os seus pecados, e os levitas, como a gente vai ver ao longo da história, aprontam das suas também. Mas Calvino explica para a gente da seguinte forma. Nessa escolha, os israelitas foram lembrados de que todos, sem exceção, eram indignos de se apresentarem diante de Deus, pois lhe era proibido o acesso ao santuário. Ao passo que a dignidade conferida a uma única tribo não era motivo para vanglória, visto que dependia meramente da vontade de Deus. Deus, então, concedeu aos levitas acesso ao seu tabernáculo, não porque eles tivessem merecido essa honra por qualquer virtude própria, mas para dar testemunho do seu favor gratuito. Ao mesmo tempo, sob esta imagem, diz Calvino, ele representava o futuro sacerdócio de Cristo, a fim de que os crentes pudessem ter a certeza de que o mediador, por meio do qual outros poderiam ter acesso a Deus, seria da raça humana. E, portanto, Deus declara por meio de Isaías que ele tomaria os levitas sob o reino de Cristo, do corpo geral e disperso do povo. Os levitas não eram melhores, eles foram só escolhidos por Deus, porque Deus escolhe como Ele quer. E Deus quis mostrar que um dia humanos, ou um humano específico, seria também a resposta final. Assim como quando Deus escolheu Israel para ser uma espécie de nação sacerdotal, não é porque Israel era menos pecadora que as outras nações. Não. Foi porque Deus resolveu mostrar a minha graça nesse povo. Eles serão meus intermediários. Mesma coisa com a igreja hoje. Nossa salvação, irmãos, é pela graça, não por sermos melhores que ninguém. A gente não anda pela cidade aí de nariz empinado dizendo somos melhores que vocês. Vocês fazem isso? Não, né? Você é um alvo da graça de Deus. E você oferece essa mesma graça para quem quiser. Já que você tem acesso a Ele, por Jesus, você pode falar e passar isso para quem quiser, sabia? Você pode dar o acesso. Pode dar acesso para quem quiser ao falar de Cristo.
Sensacional isso. Então, assim, a graça de Deus veio e purifica o povo. Sim, exatamente isso. Então, o pecado não tem nenhuma consequência, certo? Tem sim. Mas a graça também age nisso. Aliás, vamos falar sobre essa organização. Porque eu quero que vocês vejam, primeiro de tudo, a grande sabedoria de Deus em organizar o seu povo. É o nosso segundo ponto. Deus sabiamente conduz o seu povo em sabedoria, justiça e graça. O capítulo 2 traz a instrução divina sobre como Israel deveria se organizar em seu acampamento. Lembre-se, estamos falando de centenas de milhares de pessoas, homens acima de 20 anos, mais de 600 mil, fora mulheres, crianças, e assim vai. O capítulo traz instruções sobre 2 arranjos. Como deveria ser o acampamento no período em que estivessem parados. E era assim, tabernáculo no centro, um grupo ao norte, um grupo ao sul, um grupo a leste, um grupo a oeste. E também como deveria ser essa turma quando eles saíssem para marchar. E tudo isso era a sabedoria do Senhor. Imagina esse povo todo meio que dizendo assim, vão indo lá, ó, vai indo e a gente vê como vocês se organizam. Não, o Senhor os organizou. Ian Duguid bem diz, no centro desse vasto e complexo arranjo de um povo enorme, havia uma realidade simples. A presença de Deus deveria estar no centro de tudo, pois Ele seria o nosso Deus. Cada tribo acamparia junto, haveria um estandarte ou uma bandeirona, marcando os subgrupos de 4 grupos de 3, e para organizar essa turma toda, é só Deus mesmo. Como você organizaria? Por ordem de tamanho? Começa dos mais numerosos? Por ordem de nascimento? O mais velho? Seria meio que natural. Por ordem alfabética? Não. Botava num sorteador, aplicativo, qualquer coisa assim? Talvez. Ou então fizesse uma média ponderada dos números diversos, juntava essa turma aqui, o mais numeroso com menos, a gente vai ver. Vamos ver a justiça, a soberania, a graça de Deus nisso. Porque não é só uma questão de organizar numericamente. Tem muita coisa no background desses 12 grupos, que talvez você não se lembre, mas eu vou te lembrar. Porque tem muitas tensões, muitas correntes marítimas debaixo dessa água toda. Como assim? Não é todo mundo Israel e pronto? Não é todo mundo igreja e pronto? Você está dizendo que tem problemas e rivalidades entre pessoas da igreja? Lembra-se do que aconteceu séculos antes? Jacó se casou com 2 irmãs. Eita, começou errado, né? A mais velha se chamava? Quem lembra? Lia. E depois ele se casa com a mais nova, chamada Raquel. Mas de qual das 2 Jacó gostava mesmo? Qual que ele amava? Raquel, a mais nova. Mas ele foi enganado, né? E se casou com Lia primeiro, acabou casando com outra. Já começou assim. 2 irmãs, um só marido. Uma mais velha, sem amor. A outra mais nova, mais bonita e com amor. Tenso. Só que aí o que acontece? Lia, a não amada, e não tão bonita, começa a dar filhos para Jacó. E Raquel, a amada, não consegue. Lia vai tendo um filho atrás do outro, e tem 1, e tem 2, e tem 3, e tem 4. E cada vez que ela dá um nome para o seu filho, a gente vê que no nome do filho ela traz a esperança de que finalmente o seu marido vai gostar dela. Sério, olha o que ela diz, que tristeza. Gênesis 29, 32. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Nasce Ruben e ela fala, finalmente esse cara vai gostar de mim. Deus me ouviu na minha aflição. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que eu era preterida e me deu este, e chamou-lhe, pois, Simeão. O que você vê no nascimento de Simeão? Que não resolveu, né? Ela achou que Ruben ia ser a causa do amor do seu marido, mas não. Quando nasce o segundo, ela continua falando, sou preterida ainda. Por isso Deus me deu mais um. É a avaliação dela, tá? Não é Deus falando, é a avaliação dela. E vem o terceiro. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora, desta vez, se unirá a mim mais o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. E lhe chamou Levi. A esperança de Lia era que ter filhos a fizesse ser amada. Ainda hoje se tenta essa tática, não? Filho para segurar marido, ainda hoje se faz isso. Depois do 4º filho, Judá, ela parou de dar à luz. Raquel, por outro lado, está vendo a sua irmã ter filho atrás de filho. Ela tinha o amor, mas ela não tinha filhos. E ela se descabelava com isso. Dizia coisas como, dá-me filho, senão eu morro.
A sensação era de que Deus, se Deus não atendesse aquele pedido específico do seu coração, ela nunca teria alegria na vida, e muitos hoje vivem assim, seja qual for o pedido. Não basta o Senhor, se eu não tiver tal coisa, prefiro morrer. Ela reclama disso com Jacó, e Jacó super sensível. Em vez de ser como Abraão e Isaac e levar isso ao Senhor, Jacó fala, e fui eu que te fiz estéril, foi mulher. Grande Jacó, super patriarca. Fica pior, porque não foi ele que fez estéril, mas ela continua estéril. Raquel, então, tem uma ideia. Ela tem uma serva, uma mulher chamada Bila, e ela obriga a sua serva, Bila, a deitar com seu marido, engravidar dele, e os filhos que ela tivesse com seu marido passariam para ela, contariam para ela, seriam filhos dela, mesmo tendo nascido de Bila. Afinal, ela era senhora, e Bila se vê forçada a dormir com aquele homem, e ela começa também a engravidar e ter filhos, mas os filhos não são dela, os filhos nasceram dela, mas são de Raquel, por assim dizer. E ela tem 2 filhos, Dan e Naftali. Inclusive, olha o que Raquel diz quando nasce o filho de Bila com seu marido. Ela fala assim, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e prevaleci. E deu o nome de Naftali. Gente, ela bota a serva para dormir com o marido, tem um filho e ela fala, ganhei. Raquel? É tudo acerca da briga com a irmã. E aí vai mudando a pontuação, né? Estava 4-0, agora está 4-2. Está ficando perigoso esse negócio. Então, Lia, que não engravida mais, vê a pontuação, e meio que para elas é um jogo, né? Uma disputa, ela fala, então vale usar a serva. Porque, assim, também tenho serva. Zilpa, e chama sua serva Zilpa, e bota Zilpa na cama do seu marido Jacó. E Jacó nessa está dormindo com as 4, né? Bem Jacózão como ele é mesmo. E Zilpa começa a ter seus filhos também, e nasce Gade e nasce Azer. E a coisa vai assim, a contagem dessa maluquice aí. Um dia Rúben, o primogênito, filho de Lia, acha no campo umas mandrágoras. Esse vegetal, ele está muito associado no imaginário de várias culturas do mundo à fertilidade, porque é uma raiz que parece um bebê, é um negócio bizarro. Crianças, pede para a mamãe achar depois, papai, na internet, uma mandrágora para você ver. Sabe o que acontece? A mandrágora, Rúben é filho de Lia, vai dar para Lia, né? Para a mamãe voltar a ter filho também. Raquel quer de todo jeito aquela mandrágora, porque embora ela tenha tido via serva, não teve dela mesma. Então ela, acha que não está valendo. E elas entram numa negociação as duas, e Lia pega as mandrágoras, deixa as mandrágoras ir para Raquel, confusão, em troca do marido. Eu alugo o marido e você fica com as mandrágoras. Esse é o termo usado, alugar mesmo. Chega para Jacó e fala, te aluguei, vem para a cama. E Jacó vai. E quem engravida aqui ficou com as mandrágoras? Não, Lia. Perdeu a conta já, né? E assim vai nascendo filho, e nasce um, e finalmente chega um momento em que Raquel tem um, José, tem outro, Benjamim, e nisso nascem essas 12 pessoas. Isso é o background dessa turma aqui, tá, gente? Essa confusão dessa família, totalmente disfuncional, essa maluquice de rivalidades, e ódios, e certezas estranhas, e tudo isso é a história desse povo. E aqui está esse povo, os descendentes dessa turma toda, e essa turma toda sabe dessa história todinha. E quando o Senhor vem e organiza os seus grupos, o Senhor tem isso em mente. Calvino bem explica, se Deus não tivesse atribuído a cada um uma posição adequada, a ambição é tão natural para o homem que eles teriam disputado o lugar de honra. Se deixasse, cada um escolhe aí, não. Esses irmãos passaram a vida brigando e continua sendo assim com seus descendentes. Calvino bem diz, teria sido doloroso para a família de Rúben, o primogênito, renunciar à sua dignidade, e mesmo que tivessem se submetido pacientemente ao castigo que lhes foi infligido, teriam sido obrigados a ocupar o lugar mais baixo, condenados à vergonha. Disputas teriam surgido entre os filhos da concubina, pois não teria considerado coerente que os que descendiam de Lia e Raquel lhe cedessem o lugar superior. Além disso, na proporção, os que tinham a vantagem numérica iriam se considerar prejudicados, por que a gente não vai marchar primeiro se a gente tem mais?
Ou seja, tem muita coisa envolvida. Ainda bem que o Senhor Deus, na sua sabedoria, organiza essa biblioteca, bota ordem nessa coisa e fala: aqui você, e você, e você, lá vocês três, aqui vocês três, chefe do grupo, chefe do grupo, chefe do grupo, chefe do grupo, cada um com sua bandeira, sigam. Felizmente, o Senhor não deixou para a sabedoria humana resolver as coisas. Porque o Senhor é um Deus que organiza as coisas, o Senhor põe ordem. A gente vê isso desde Gênesis 1. Quando Ele bota ordem no mundo, Ele organiza dia e noite, e os animais, e os habitats para os animais, os diferentes espécies. Quando Ele faz vocês humanos e bota homem e mulher. Quando você olha para o mundo, você vê que Deus sabiamente está organizando todas as coisas. E a organização das tribos no acampamento e na marcha mostra um Deus sábio, que felizmente está organizando as coisas. Com a gente não é diferente, irmãos. Ok, Deus não mandou exatamente, família inglês tem que sentar aqui na frente. Não, o Senhor não faz isso, vocês têm liberdade. Mas veja como o Senhor organiza a nossa marcha também. Aprove ao Senhor nos organizar. Temos no nível local oficiais, como presbíteros e diáconos, que Deus organizou, que Deus deu os critérios e falou: são esses. Ah, mas eu quero botar um presbítero que não segue os critérios. Não pode, tem que ser assim, que conforme a palavra de Deus ensina. A Bíblia fala de uma interconectividade entre as igrejas locais, pelo menos a gente no presbiterianismo entendemos dessa forma. A organização acerca de como funciona a disciplina, como é que a gente chama de volta para a marcha indivíduos que estão saindo pela beirada. Tem regra para isso. Paulo explica em Efésios que Deus distribuiu dons, talentos, de acordo com sua vontade, alguns para isso, outros para isso, uns com dom de tal jeito, outros de tal jeito, uns são bons em ensinar, outros em consolar, outros nisso, outros daquilo. Deus organiza a sua igreja para que ela funcione bem, na sua sabedoria maravilhosa. Segue sendo assim. E glória a Deus por isso. Você participar de uma igreja que tem essa organização é algo para você glorificar a Deus. Pois o Senhor faz com que a igreja marche melhor a organizar as coisas bem. Tem uma terceira coisa para a gente ver também, porque essa organização também nos mostra seriamente sobre o que Deus faz. Terceiro e último ponto: Deus sabiamente conduz o seu povo em justiça e graça. Crianças, eu pedi para vocês verem quais os versículos, não era onde Deus falava dos pontos cardeais? Qual que foi o primeiro? Alguém lembra? Versículo 3, não foi? Os que se acamparam ao lado oriental, para o lado onde o sol nasce, serão os do estandarte do arraial de quem? Quem que era a tribo que ficava para esse lado? Judá. Presta atenção no seguinte: a terra prometida está para esse lado. Então, o subgrupo de 3 tribos que ficava para o lado da terra prometida era o subgrupo liderado por Judá. E junto com ele tinha outros também, não tinha? Issacar e Zebulon. Os 3 são filhos de Lia, olha como Deus organizou. 3 filhos de Lia desse lado. Qual é o outro versículo, crianças? O versículo 10, que fala da turma do lado sul. O líder seria Ruben, junto com ele Simeão, seu irmão, que veio logo depois, e Gade, 2 filhos de Lia, que foram punidos, e um filho de uma serva. Próximo versículo que fala da organização, qual é, crianças? 18, antes do 25 tem o 18. O estandarte do arraial de Efraim, a turma do lado ocidental, seria a organização Efraim, Benjamim e Manassés, todos eles filhos de Raquel. Lembra, Efraim e Manassés são os subtribos de José. E por fim, para o norte, verso 25, Dan liderando, junto com eles Aser e Naftali, todos esses 3 grupos filhos de servas. E no meio disso tudo, quem? Levitas. No meio do bolo ali, circundando o tabernáculo e protegendo tudo. Quando eles se pusessem em marcha, a turma do leste ia primeiro, com Judá liderando, os do sul saíam de baixo e iam em segundo lugar, os levitas levavam o tabernáculo, desmontando o miolo, os do oeste vinham, e por fim os do norte desciam e fechavam a marcha, todo mundo em fila. Bacana, né? Eu achei sensacional esse negócio. Tá, mas o que isso ensina para a gente, além do fato de que Deus sabiamente nos organiza? De novo, o tabernáculo no meio, mas eu quero que você veja mais. Essa organização mostra que Deus leva muito a sério a sua palavra e nos conduz em justiça e graça. Porque algumas promessas da palavra do Senhor, feitas 400 anos antes,
estão se cumprindo nessa organização. Jacó, Israel, patriarca disso tudo, no final da sua vida chamou os seus filhos e fez, como lemos em Gênesis 49, um pronunciamento falando de bênçãos e maldições para cada um dos filhos e dos seus descendentes. Uma das coisas que foi dita, por exemplo, é que Rúben, o seu primogênito, perderia os privilégios que naturalmente viriam por ser primogênito. Na ordem natural das coisas, quem deveria liderar o lado leste seria Rúben, mas é Judá. Por quê? Porque a história nos conta, Gênesis, que ele dormiu com uma das concubinas de seu pai. E Jacó disse: Rúben, tu és meu primogênito, minha força, primícia do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Ou seja, Jacó fala: você é o mais forte dos meus filhos. Impetuoso como a água, você não vai ser o chefe, porque você subiu ao leito do seu pai e o profanou, você subiu à minha cama. Rúben, 400 anos antes, aprontou, e a tribo de Rúben agora está experimentando perder a primazia que seria dela. Tá, então a primazia, já que Rúben ficou para trás, seria de Simeão, o segundo filho, certo? Simeão também fez bobagem. Está lá em Gênesis 34, Simeão liderou uma campanha de violência extrema, numa ocasião terrível, a situação do ataque contra Diná, sua irmã, Gênesis 34, e Jacó disse assim: no seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor vocês mataram homens, na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu vou dividi-los em Jacó, vou espalhá-los em Israel. Percebe? A organização do acampamento aqui está refletindo o que Jacó falou 400 anos antes. Rúben perdeu a primazia. Simeão, que deveria ser segundo, perdeu também. Estão espalhados e não no lugar de liderança. Se você olhar no verso 1, quando é a ordem para contar as tribos, a ordem é certinha de nascimento. Mas agora, na hora de organizar, não. Porque o Senhor Deus está usando da sua justiça e dos seus planos nisso tudo. E por que Judá tem a primazia, então? Nós falamos na última semana sobre ser a mais numerosa. Lembra, crianças, que Judá é que tinha mais gente? Mas tem mais. Jacó falou sobre isso. Jacó disse que seria assim lá em Gênesis. Disse assim: Judá, os teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Jacó estava dizendo: Judá, você que vai ser o mais importante. Judá é o leãozinho, fala várias coisas chamando Judá de leão, e diz que o cetro não se arredaria de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. Judá está liderando por quê? Porque Deus escolheu que fosse ele. E Deus escolheu, inclusive, que fosse através de Judá que viria o nosso Redentor. Calvino bem diz assim: os filhos de Simeão jamais teriam se deixado colocar sob outro estandarte. Novamente, naturalmente, teria surgido uma disputa entre os filhos de Efraim e Manassés. Deus, portanto, pôs fim a essas perturbações, organizando as fileiras, de modo que cada um conhecesse o seu grupo. Consequentemente, Judá, embora fosse o quarto filho de Lia, recebeu a primeira bandeira, o primeiro estandarte com distinção honrosa, para que pudesse, assim, cumprir a profecia de Jacó por antecipação. 2 tribos se uniram a ele, que naturalmente se submeteriam voluntariamente ao seu governo, Issacar e Zebulon, porque eram filhos da serva de Lia. Então, naturalmente, se juntaram a ele para acompanhá-lo. Deus está operando em sabedoria, mas a sua justiça está presente também. Rúben e Simeão perderam a primazia por causa dos seus pecados. E os seus descendentes estão sofrendo com isso em alguma medida. Como é tantas vezes, não é? Muitas e muitas vezes as consequências dos nossos pecados vão bater em gerações e gerações depois. O Senhor nos conduz assim, como igreja, às vezes. Muitas vezes portas se fecham, caminhos são impedidos, possibilidades se encerram por causa dos nossos erros, da nossa contumácia, da nossa tolice. Nossos pecados têm consequências. É importante ver isso. É importante. Rúben teria sido a grande tribo. Rúben se torna irrelevante à medida que a história avança. Judá recebe a oportunidade e a agarra. Calvino diz também assim: embora Rúben tenha sido privado da sua primogenitura, ainda assim, talvez que por um consolo,
para a sua posteridade, ele foi colocado na segunda bandeira. Você notou isso? Rúben não foi jogado fora. Ele perdeu a primazia, mas ele está lá. 2 tribos estão associadas a ele, que por sua conexão não se incomodariam em lutar sob seu comando, a tribo de Simeão, seu irmão uterino, e a tribo de Gade, descendente também de serva de Lia. Ou seja, Rúben perdeu a primazia, mas está lá. Segue na marcha, segue a serviço. Não é no lugar que poderia ter tido, mas está lá. Aquele que passa por pesada disciplina da mão do Senhor, às vezes perde oportunidades. Mas não significa que vai ser jogado fora. Pode continuar lutando e sendo útil também. Então, pastor, você está falando isso tudo aí, mas e Judá, hein? Eita, você sabe, né, da história. Te incomoda ver Judá na liderança? Porque, assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que Judá é o pior de todos eles. Você lembra da história de Judá e Tamar? Envolvido sexualmente com a nora, que ele pensou ser uma prostituta e depois mentiu a respeito de uma confusão louca, Gênesis 38. Leia antes de dormir para você ter bons sonhos. Bons sonhos. Gênesis 38. Te incomoda Judá tá ali? Aliás, o homem de Judá mais famoso, depois, claro, do nosso Senhor, quem é? Quem é o homem de Judá mais famoso, além de Jesus? Davi! E te incomoda Davi ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Quando você ouve isso, você fica com arrepio na alma, assim, fala... Porque, assim, a história de Judá é pior do que a de Simeão, do que a de Rúben. E, inclusive, ele se juntou aos irmãos no plano para se livrarem de José. Ou seja, se for por merecimento, Judá não devia ter primazia nenhuma. E Levi, então, a gente falou de Simeão e a violência lá na história dos siquemitas. Levi estava junto, na profecia foi Simeão e Levi são instrumentos de violência. Por que Levi agora está todo mediador aí? O que o Senhor está fazendo? E aí a gente vê que o Senhor opera em justiça e também na sua soberana graça, como Ele quer. Pois a história de Gênesis nos mostra que sim, o Senhor trabalhou a vida de Judá. Se você se lembra da trajetória de Judá, aquele homem que começou com aquele estratagema todo, com aquela maldade toda, aprontando as piores. Depois, quando José estava no Egito e eles todos desceram, e José armou um plano porque queria reencontrar seu pai, e deu um jeito de incriminar Benjamim, todos iam voltar para Israel e ia ficar lá. Benjamim, o que Judá fez? Judá falou, não, meu pai não vai aguentar se Benjamim não voltar. Eu assumo o lugar dele. Judá sendo transformado para proteger Israel. Judá sendo quebrado para substituir o outro. Judá foi trabalhado por Deus e por isso Judá recebeu a primazia. Não porque Judá nasceu melhor, ou era melhor, ou se portou melhor, mas porque Judá conheceu mais operações da graça de Deus e por isso foi colocado na liderança. Como Ian Duguid bem coloca, isso nos mostra que, embora o pecado possa ter suas consequências, a experiência da graça pode ter consequências ainda mais duradouras. Ela pode assumir e transformar os resultados do nosso pecado. O arranjo do acampamento nos lembra que pecado tem consequências, mas também nos lembra que o Senhor prevalece até mesmo sobre os nossos pecados. Ele pega a gente como Judá e faz grandes coisas. Ele pega a gente como Levi e opera neles também. Ele pega a gente como Rúben, e, embora perca o espaço que poderia ter tido, continua sendo útil. Essa família malucamente bagunçada e disfuncional, que foi a de Jacó, acabou, conforme prometido a Abraão, abençoando todas as nações da terra. Essa bagunça dessa família. Você não está vendo a graça em operação? Você não está vendo como o Senhor é capaz de vencer as piores coisas que nós aprontamos? As piores idolatrias, tolices de nossa alma podem ser derrubadas e vencidas pelo Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e lá vão eles, rumo à terra prometida. A vida na igreja é assim, queridos. Hoje, povo de Deus, estamos todos no acampamento, todos no deserto, todos em marcha. Levamos em nós todos lembretes de nossos pecados e do que vieram antes de nós.
Talvez você ainda sofra hoje consequências de erros antigos de quem veio antes de você, seja da tua família de sangue ou só da família espiritual da igreja. Mas acima disso, se você é parte do povo, você experimenta a graça de Deus te mantendo, surpreendendo, indo além do que imaginávamos, pois somos o povo dele, rebanho do seu pastoreio. Temos em favor de todos nós um homem de Judá, um homem que supera a qualquer outro, um homem incomparável. Quem o vê, às vezes, acha que é um cordeiro, por certas características suas. Mas, dependendo do ângulo que você observa, ele está mais para leão. Ele é as duas coisas. Ele é o justo e gracioso Filho de Deus, sabedoria de Deus encarnada, o intermediário entre nós e o Deus Santo. Na grande biblioteca dos poderosos feitos de Deus, cada um de nós compõe um punhadinho de páginas. São muitas as histórias, muitos os trajetos, mas sempre na tua vida, pode ter certeza, você vai ver sabedoria, justiça e a graça do Deus que se aproximou de você em Jesus. Somos uma biblioteca cheia de histórias, ideias e mistérios. E por causa dele, irmãos, tua marcha tem um destino certo. Todo aquele que nele crê chegará à terra prometida. Pode ser que percamos oportunidades e tenhamos cicatrizes diversas, mas chegaremos, porque o Senhor acampou entre nós, se fazendo carne. Se você ainda não é dele, eu te convido hoje a se juntar a essa marcha. Tua história vai ser transformada. Seus pecados serão redimidos em Cristo. Serás parte do povo do Senhor. Se você vai levar a bandeira mais à frente, mais atrás, mais no bololô, isso não é tão importante assim. O importante é que você vai chegar lá. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem nos conduzido em sabedoria, justiça e graça. E o Senhor tem se aproximado de nós. O Senhor se aproximou de nós de tantas formas, e a superior, suprema e final é com teu Filho Jesus Cristo habitando entre nós. O tabernáculo humano, o tabernáculo de carne e osso, sangue e pele. Louvado seja teu nome, Senhor, por teu povo que marcha. Um povo que hoje vai muito além dessas 12 tribos. Um povo reunido de todas as tribos, línguas e nações. E nós não paramos de crescer. Ansiamos, Senhor, por o dia final, em que cruzaremos o Jordão. Até lá, Senhor, cuida de nós. Mantém-nos no caminho. Em Jesus pedimos. Amém.